Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo hoje é para falar sobre o Campeonato Paulista, sobre o final da primeira fase, falar um pouco sobre as decepções, as surpresas, dar uma passada sobre cada um dos times, iniciar um pouco também o debate sobre as quartas de finais, vai ter vídeo específico sobre elas. Então, bora lá dar uma passada no que foi essa primeira fase do Paulistão 2025. Então, peço a você deixar o seu like aqui no vídeo e me seguir para mais conteúdo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Vamos iniciar passando um pouco pelos grupos, iniciando pelos classificados, né? Para a turma positiva, a turma que foi para o mata-mata. No grupo A, o Corinthians e Mirassol passaram, o Corinthians foi o melhor time da primeira fase, um Corinthians rodando bastante o elenco, um Corinthians que ofensivamente demonstra o grande potencial que esse time tem, a qualidade, ofensiva, a capacidade de criar mesmo com escalações mais mexidas, e ao mesmo tempo também mostrou como um time defensivamente muito inseguro e que nos grandes jogos também não teve grandes atuações. E tem ali como seu adversário, segundo grupo, foi o Mirassol. O Mirassol começou muito bem, mas que terminou a reta final do Paulista muito mal. Depois também caminhou a classificação cedo, o time também caiu bastante de nível. O Mirassol fez 21 gols e sofreu 21. Foi um dos melhores ataques da primeira fase e uma das piores defesas. Então é um time que tem capacidade, quando pega adversário do mesmo nível mais fraco, consegue se impor muito pela capacidade ofensiva que tem. Tem bons jogadores tecnicamente, especialmente do meio para frente, mas defensivamente é uma equipe muito insegura e até pelas características dos jogadores, especialmente no meio campo. Você tem o meio campo com Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, muita qualidade técnica, mas defensivamente é complicado. E é um Mirassol que preocupa também para a sequência da temporada, justamente essa parte defensiva. Um Mirassol que, até o momento que estou gravando esse vídeo, está sem técnico, né? Demitiu o Barroca, porém fez um jogo bem mais competitivo contra o Palmeiras do que vencendo nas rodadas anteriores. Isso anima o torcedor. E no grupo B, esse grupo que ficou até a última rodada para definição, Santos e Red Bull Bragantino os classificados. Tivemos os times que começaram mal o campeonato. O Santos, muito fruto do planejamento, um planejamento mais atrapalhado, que foi sendo feito durante a competição e demorou a escolha de técnico. Você tem uma grande mudança no perfil, saiu um Carille para um Pedro Caixinha, muitas contratações, muitas mudanças no elenco, né? Subiu de uma B para A, e ainda até chegar o Neymar no meio disso. Então o Santos que foi crescendo durante o campeonato, teve um momento muito ruim, que o Pedro Caixinha teve até, talvez, perigando no cargo, e podia até não se classificar, mas também aproveitou um grupo um pouco mais fraco e conseguiu essa classificação, e o Santos cresceu na reta final. Tudo bem que foi vencendo adversários mais fracos, os 3 piores times do campeonato? Sim, mas isso mostrou uma evolução e é um Santos que ofensivamente tem talento. Esse trio aí com Soteldo, Neymar e Guilherme que se não for o melhor, com certeza top 3 jogadores da primeira fase, tem muita qualidade, o Tiquinho no pivô. A questão com o Santos é a parte defensiva, em vários momentos foi preocupante, vamos ver no mata-mata. E o Red Bull Bragantino, irregular, começou também muito mal, assim como terminou o ano. Uma equipe que ofensivamente mostrando dificuldades ainda para a finalização de jogadas, um pouco do que foi em 2024, né? Um time que no ataque até às vezes consegue ter volume, mas falta mais qualidade na hora de finalizar, e uma equipe que defensivamente um caos. Então o Red Bull Bragantino começa mal, mas foi reagindo, especialmente na reta final, consegue placar bons resultados, conseguiu uma classificação, vencer na Ponte Preta fora de casa, estádio lotado, e agora tem mais um teste para ver se consegue se impor, se consegue bater de frente com um dos grandes, que vem sendo um problema nesse projeto, a Red Bull. E no grupo C, que acabou também não ter muita disputa, né? São Paulo e Novo Horizontino, também no Noroeste, a Água Santa mal demais, conseguiram se classificar com certa facilidade, apesar de um dos dois ter sido muito genial. O São Paulo, que tem um quarteto de ofensivo de muita qualidade, você tem Pablo Maia e Alisson também volantes de muita qualidade técnica, então é um time que tem um poder de fogo, um poder ofensivo muito grande, capaz de acertar em cheio qualquer adversário, desde os mais fracos, desde os mais fortes. Ao mesmo tempo, a parte defensiva do São Paulo se mostrou um problema durante toda a primeira fase. A transição defensiva, em vários momentos, problemática. Quando o time tenta pressionar e não consegue nesse combate, quando o adversário supera essa primeira linha, encontra um São Paulo bastante exposto à linha defensiva, até pelas características. Você tem 4 jogadores do quarteto da frente que, em vários momentos, não contribuem muito sem bola, principalmente na hora que passam por ele, eles precisam correr para trás, mostrar dificuldades. Você tem Pablo Maia e Alisson, que são qualidade técnica, sem discussão, mas que sobrecarregados por terem que cobrir tanto espaço e não são os jogadores com a principal característica para isso, então isso acaba desembocando tudo na linha defensiva.
Ainda bem que você tem um Alan Franco e um Arboleda muito bem. Mas é um trabalho do Beldia que, no total, não agrada, sofre muitas críticas, já começa a ter burburinho de possível demissão. Então, é um São Paulo que, assim, tem qualidade ofensiva, mas tem problemas estruturais, principalmente defensivos, consideráveis, e mostrou isso diversas vezes durante o campeonato. Quanto ao Novo Horizontino, que não foi tão forte como em outros anos. O Novo Horizontino, pelas contratações e pelo que foi mostrado, parece tentar mudar um pouco a característica do time, ser um time com mais capacidade ofensiva. O Wagner, que é um atacante, sendo usado como ala, as posições ali para os setores de volantes e meio campo e tudo mais. Então, o Novo Horizontino que sofreu um pouco nisso, nessa adaptação, essas mudanças. É um time que em vários jogos teve um bom volume, teve capacidade de criar, mas muita dificuldade de transformar as criações em gol. E poderia ter feito até uma primeira fase melhor por causa disso, principalmente em jogos contra equipes mais fracas em casa. Pô, você tem dois jogos assim muito claros, que é contra a Ponte Preta e contra a Belo Clube. Duas partidas que o time teve muito volume, teve domínio, mas não conseguiu transformar isso em um gol e não conseguiu ganhar esses jogos. Ao mesmo tempo, ainda é um Horizontino que se sente muito confortável quando ele pode jogar mais atrás, explorando os contra-ataques. Não à toa que fez bons jogos contra os grandes, né? Tinha aquele contra o Corinthians também, foi um reservaço, mas no primeiro tempo o time amassa aquele time reserva do Corinthians, também não consegue fazer o gol. Vence o Palmeiras de virada ali no Barueri, faz um 0x0 no jogo competitivo contra o Santos. E é um time tentando mudar um pouco a sua cara, mas querendo ou não, quando pode jogar contra-ataque, a gente se sente mais confortável. E o último grupo, a classificação de São Bernardo e Palmeiras. São Bernardo muito bem, talvez a principal surpresa positiva do Paulistão. O Catalá se firmando mais uma vez como um bom técnico das equipes fora das grandes São Paulo, especialmente esse acordo do time com o amarelo, foi no Mirassol. Não, o time que sabe jogar com bola no pé, investiu para brigar por classificação e conseguiu botar isso em campo. E o Palmeiras que não foi nem de longe genial, muitas críticas, várias atuações abaixo, um time que em alguns momentos repete um pouco os problemas do final do ano passado, muito dependente da individualidade, especialmente de Estevão, muito cruzamento na área, falta também de centroavante mais confiável e tudo mais, dá esse salto de qualidade, alguns jogadores abaixo, mas essencialmente o Palmeiras sofreu menos do que sofreu na reta final do ano passado. E aquilo, né? Um time muito consistente, é muito difícil você vencer o Palmeiras, mesmo com todos os problemas de atuações e tudo mais, ainda assim foi um dos melhores campeões geral. E esses são os dois classificados. Falando dos times que ficaram fora, iniciando no grupo A, você tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que, cara, é um time que, sabe, não vai para cima, não vai para baixo, um meio de tabela, um marasmo, começa mal, mas o Zanetti consegue dar uma recuperada, né? Até final o time faz o suficiente para não ser rebaixado, para não lutar contra o rebaixamento, mas também não conseguiu ter força para brigar a classificação. O Alexandre de Jesus foi um destaque importante, mas novamente é um Botafogo que pede por mais qualidade, porque vem sendo feito é isso, é um time que não consegue, sabe, não tem muita emoção, não briga por classificação, também não briga contra o rebaixamento, e é isso, vem se contentando nesse meio termo aí. Além desse grupo, você também teve a Inter de Limeira, mas eu já vou falar em breve. No grupo B, você teve o Guarani e Portuguesa. O Guarani que eu gostei de algumas coisas que eu vi no trabalho do Maurício Souza, eu acho que tem potencial, mostrou algumas coisas boas. O Guarani, quando enfrentou times do seu nível abaixo, foi bem, teve boas atuações, conseguiu vitórias, mas quando pegou times mais fortes, aí teve problemas, até porque é um Guarani que eu acho que o trabalho do Maurício Souza demonstrou potencial. Teve alguns destaques individuais, principalmente o jovem João Marcelo, vindo da base, se destacando no ataque, mas é um Guarani que pede por mais reforço, pede por mais qualidade técnica. Acho que faltou isso, o Guarani poder até ter melhores chances de brigar por classificação. Termina ali com uma sequência não tão boa de resultados, mas é um time limitado tecnicamente, que fez um campeonato, não vou dizer acima do que esperado, porque também não, mas competiu mais do que em algum momento eu esperava. Venceu os jogos que tinha que vencer, mas para dar aquele salto, para ser mais competitivo, faltou mais qualidade. E uma Portuguesa que começa mal, preocupante, mas faz melhorando durante o campeonato. Foi uma Portuguesa que defensivamente não foi um time também muito seguro, mas conseguiu a permanência na Série A com certa tranquilidade, também pela ruindade dos outros, garantiu a vaga. Então, sim, os objetivos da Portuguesa foram concluídos. Poderia ter tido brigado mais, até poderia ter brigado mais por classificação. Mas é aquilo, acho que faltou um pouco mais de qualidade e jogadores que talvez encaixem melhor, que subam esse nível dentro da ideia do Cauã de Almeida. Tem potencial como técnico, mas parece que não deu aquele match grande do elenco, as ideias dele. Foi um time que conseguiu competir, mas que deixou os resultados escaparem em alguns momentos.
e defensivamente também teve seus problemas. Indo para o grupo C, o grupo de Água Santa e Noroeste, também vou falar mais desses dois daqui a pouco, a briga até o final contra o rebaixamento. O último grupo, o D, você teve uma Ponte Preta e o Galo Clube, que dois times também em destaque positivo nesse campeonato. A Ponte Preta, muito acima do esperado, por conta do regulamento, foi uma das melhores campanhas e ficou de fora, uma pena. Um time que teve a melhor defesa do Paulistão, só 8 gols sofridos, o único time que sofreu menos de 10. E um trabalho surpreendente do Alberto Valentim. Eu não botava muita fé nele, mas queimou minha língua, o trabalho foi bem feito, a Ponte Preta foi um dos destaques desse campeonato, um time bem competitivo, muito apostando na sua força defensiva, apostou em vários jogadores experientes e eles responderam bem. Diogo Silva no gol, Maguinho na lateral direita, Jean Dias no ataque, outros também. Então a Ponte Preta conseguiu ser bastante competitiva, muito apostando nessa força defensiva para brigar ali nas primeiras posições. Uma pena o regulamento, o azar ter caído no grupo tão forte. Mas é uma Ponte Preta que começava o ano cheio de dúvidas, o rebaixamento para a Série C. Acho que termina esse Paulista com um saldo bastante bom e animador pensando na Série C. E o Velo Clube é a grande história, né? Pô, história sensacional. Primeira vez desde 1979. O time nunca tinha viajado de avião nessa história, fez isso. E, cara, fez uma bela Série 1, que terminou muito bem, essa sequência final de jogos muito boa. Começa muito mal, porque acho que foi um baque, um choque muito grande, essa saída de realidade de uma 2 para uma 1. Mas parece que depois que passou essa impressão inicial, o time foi se acertando. E, cara, tem técnico, né? Já entrando um pouco também com falar de Água Santa do Noroeste Inter, você ter um técnico bom faz diferença. E o Guilherme Alves fez um grande trabalho, porque o Velo Clube tinha a menor folha, é um elenco cheio de jogadores de Série A2 que estavam na campanha da Série A2 e que, se o Velo Clube não tivesse subido no ano passado, por exemplo, eles provavelmente estariam disputando Série A2 e não Série A1. Vários deles encaixariam nesse caso. Não foi um clube que investiu tanto assim e apostou muito no coletivo e alguns destaques individuais pontuais. O Daniel Amorim se destacou muito, foi um cara muito importante, sendo esse homem gol, sendo centralmente brigador, que ganha a bola no alto, e o Belo Clube soube aproveitar a oportunidade. Se o jogo deu testes para o Belo pontuar, ele foi lá e fez, soube pontuar em casa, soube fazer do seu estar no Caldeirão, e foi competitivo um dos grandes. Perde com o Corinthians, mas assim, o jogo ok. Contra o Santos, pô, fez um bom jogo, venceu em casa, algo histórico. E contra o São Paulo, um jogo de muita luta, né? Teve atrás para cá 3 vezes, foi buscar um empate, 3 oportunidades. Assim, uma campanha sensacional do Velo. Se manter na primeira divisão e ainda garante vaga na Série D do ano que vem. O Guilherme Alves tá de parabéns. E isso é importante também para ele se firmar até como técnico de Série 1, né? Geralmente ele fica rodando em Série 2, Série 3. Depois desse trabalho, agora o mercado dele sobe de nível também. E agora a gente fala dos três piores times, né? Protagonizar a briga mais emocionante de rodada, que é a luta contra o rebaixamento. Falando de Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira. O Noroeste, sim, ele venceu um jogo que foi na primeira rodada contra o Galo Clube e depois mais nada. Pagou pelo planejamento, se apostar no Paulo Comelli, que estava mais de 5 anos sem ser técnico. Custou caro e montou o elenco baseado muito em jogadores experientes que já vinha em baixa, e isso é arriscado, né? Você tem um risco grande nisso, né? Sempre isso vai dar certo e não deu. Tinha um elenco também, vários jogadores de A2, então era um elenco fraco mesmo. Era um time que ia brigar contra o rebaixamento e que precisava escapar de qualquer jeito e conseguiu. Muito pela incompetência dos outros? Sim, porque foi um Noroeste em vários momentos pouco competitivo, né? Defensivamente. Nem para se defender, mas uma retranqueia conseguiu bem. O Velo Clube foi bem melhor nesse sentido, e aquilo, o técnico faz diferença. Você errou a primeira opção, que era o Comelli, o Alan assume ali no meio do caminho, mas não pega um elenco que não é ele que montou, um elenco bem frágil, especialmente opções defensivas mesmo, bem abaixo de uma Série A1, e o time conseguiu se manter mesmo assim. E, cara, o Carlão merece um capítulo à parte, porque que jogador. Ele é facilmente um dos melhores jogadores que eu já vi no interior de São Paulo com a camisa de um clube. A identificação que ele tem com o Noroeste, não só a qualidade técnica, os gols, mas assim, o tanto que ele se entrega dentro de campo também. Ele é o líder, o grande líder desse time e merecia ter um time melhor ao seu redor. O Noroeste permanece, para mostrar para sua torcida, que também fez uma grande festa, no último jogo estádio lotado, torcida apaixonada. E também é aquilo, o Noroeste conseguiu os pontos que precisava e também soube aproveitar a incompetência dos outros, especialmente a Água Santa entre Limeira. O Água Santa é, para mim, a grande decepção do campeonato, porque quando começou o Paulistão, eu falava que o Água Santa tem, pelo elenco que vai sendo montado,
pelo elenco montado, pelo investimento feito, pô, pelo histórico recente, dava para imaginar o Santos fazendo um campeonato seguro e, quem sabe, dependendo de como fosse o grupo, até sonhando em classificação. E, cara, não deu liga, né? A escolha do Marcelo Cabo eu até entendia, mas não deu certo. Aí você teve confusão, questão de interino, se fica ou não. E, cara, escolher o Pintado em 2025 é pedir para se ferrar, né? Respeito pelo histórico dele como treinador, mas os últimos trabalhos são bem ruins. E é aquilo, o Velo Clube acertou na escolha do técnico. Água Santa errou feio, errou com gosto. Montou um elenco para permanecer na Série A1 com segurança e acabou sendo rebaixado com justiça. E a Inter de Limeira para mim, ela não foi o pior time do campeonato, mas cara, se você não traduz isso em vitórias, do que adianta? 7 empates em 12 jogos, aí fica difícil. Era um elenco mais limitado, eu falava antes do campeonato que ia depender muito da força do coletivo, para não sofrer com rebaixamento, etc., tentar brigar um pouco além. E pior que a Inter de Limeira fez vários bons jogos, né? Acho que você tirando o jogo contra o Palmeiras e contra o Santos, ela foi competitiva em todos os outros. Mas, cara, faltou mais qualidade no ataque, faltou capacidade de ganhar jogos. E tem duas partidas para mim muito emblemáticas. Primeiro, contra fora de casa contra o Novo Horizontino, o time joga boa parte do jogo com um a mais e não só não vence, como também não foi nem sequer melhor em campo. E o jogo contra a Água Santa na penúltima rodada. Abre 2-0 fora de casa e toma um empate. Aí, cara, é imperdoável esses dois jogos. Rebaixado sem vencer nenhum jogo, que é pior ainda, deixa tudo mais melancólico. E um time que, no final do ano passado, ficou um jogo de subir para a Série C do brasileiro. É bem decepcionante, porque era um projeto que parecia ter um dreno, tá dando cada vez mais passos, pensando também a longo prazo, e toma um balde de geografia imenso. Mas agora eu quero saber de você. Deixa nos comentários, né, o que você achou dessa primeira fase do Paulista, os destaques positivos e negativos, sobre os classificados e rebaixados. E não esqueça também de dar like aqui no vídeo e de me seguir para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.